Salve, salve minha tropinha, como é que vocês estão? Professor da Mata aqui com vocês novamente e bora para mais uma resolução de questão, beleza? Questão da UNB é uma questão de um formato um pouco diferente, né? Um formato onde a gente deve identificar se essa questão ela tá certa ou errado, o item dela aqui que a gente vai ter que fazer essa análise, beleza? Então vem comigo para a gente resolver essa questão aqui juntos. Marca cultural dos povos indígenas, as cerâmicas são obtidas a partir da queima em temperaturas elevadas de certos tipos de argila. Uma forma simplificada de descrever o preparo dos utensílios de cerâmica é a seguinte: a argila é colhida e as impurezas, folha, pedra ou outros materiais são separados e removidos. Em seguida, a peça de argila é moldada e seca para finalmente ser queimada lentamente. É bem comum encontrar óxidos, como óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de ferro, óxido de sódio, óxido de cálcio, na composição de artefatos cerâmicos produzidos pelos povos indígenas. A partir das informações do texto precedem, julgue o item a seguir. Então a gente vai ter que julgar o item, se ele está certo ou está errado aqui. A troca do ânion oxigênio pelo ânion cloreto no composto óxido de alumínio, né, Al2O3, forma o sal cloreto de alumínio, cuja fórmula é AlCl3, cloreto de alumínio. Então vamos identificar se essa troca dos ânions, né, do oxigênio pelo cloro no composto com alumínio, se ele vai ficar com essa fórmula aí, beleza? Então vamos lá, galera. Então a gente vai ter que, né, na estrutura do óxido de alumínio, a gente então vamos ter que retirar esse oxigênio e substituir ele por um cloro. Lembrando que na formação dos óxidos a gente tem que utilizar as propriedades do número de NOx para estar formando esses compostos, né? Então, olha só, a gente sabe que essa formação do óxido de alumínio ela é formada a partir do alumínio, que tem NOx 3+, e do oxigênio, que vai ter NOx 2-, beleza? Utilizando aquela propriedade, aquela regrinha da tesoura, né? A gente consegue fazendo essa ligação e vendo que o alumínio com NOx 3+, e o oxigênio com NOx 2-, forma o óxido de alumínio Al2O3. Só que agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que retirar esse oxigênio que tem NOx -2 e substituir ele por um cloro que tem NOx -1, beleza? Então, vou fazer aqui ao lado aqui, então a gente já sabe que o alumínio tem NOx 3+, e o cloro, que a gente vai estar substituindo no lugar do oxigênio, né? Trocando ânions aí, a gente vai estar utilizando o cloro que tem NOx -1. Regra da tesoura, a gente pega o número que está indicando, né, o íon, né, o número da carga, a gente passa ele para a parte inferior do outro elemento químico, e mesma coisa a gente faz com outro número aqui, ó, e adiciona na parte inferior aqui, beleza? Então, reescrevendo aqui, a gente sabe, então, que esse composto vai ser, no lugar aqui, ó, ao lado do alumínio, a gente tem o número 1, e ao lado aqui do cloro, na parte inferior, a gente tem o número 3. Só que o número 1, a gente não precisa representar ele aqui não. Então, a gente pode reescrever esse número de forma mais simplificada, AlCl3, cloreto de alumínio, beleza? Vamos aqui fazer a comparação, né? A fórmula é igual, é semelhante. Então, a gente consegue julgar esse item como um item que correto, beleza? Galera, espero que tenha entendido aqui. Lembrando que esse tipo de questão aqui, ó, a gente viu que a informação que a questão nos passou no início, ela não foi tão relevante para a gente chegar e identificar se é certo ou errado. A título de curiosidade e aprendizado, é importante a gente identificar os processos químicos, né, que está aí na parte da cultura de povos indígenas, né, a gente fala um pouco também da nossa história a partir desses processos químicos que foram fundamentais aí. Porém, lembrando que a gente está falando de questões de vestibular aí, de processos seletivos, a gente tem que tentar maximizar o nosso tempo, né? Então, leiam o que a questão já está pedindo, se for necessário, volte lá para identificar, se não, já faz a questão direto. Lembrando que para a gente, a título de economizar e minimizar e maximizar, né, o tempo durante a prova, beleza? Galera, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de questão, querem que eu traga mais questões nesse formato aqui, beleza? Espero que tenham entendido. Curte, comenta, deixa aqui nos comentários. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais aí não, beleza? Estou fazendo aí um trabalho para ajudar vocês na aprovação de vocês aí, beleza? Tamo junto, galera, e até a próxima. Valeu!